Louvado seja o teu nome, glórias a ti, Senhor. Bendito seja o Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai eterno. Nós queremos te saudar nesta noite, neste culto que nós fazemos para te adorar, para agradecer tantas coisas maravilhosas que o Senhor nos tem proporcionado. Ó Pai, o Senhor tem nos sustentado. Estamos aqui reunidos em família, iniciando a novena da restauração e restituição, a primeira semana, para que podemos restaurar as nossas finanças, nossa saúde, nossos relacionamentos, e aquilo que perdemos no decorrer do tempo possa ser restituído, porque é o que diz a tua palavra. Tudo que pedires em meu nome eu farei, para ser glorificado o Senhor, Deus Todo-Poderoso, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Pai, nesta noite, nesse momento, queremos pedir perdão pelas nossas falhas, queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Não leve em consideração nossas fraquezas, Pai, mas nos fortaleça no Teu Santo Espírito, porque queremos estar diante do Senhor limpos e puros, com perdão, com a alegria, com a paz que só vem de Ti. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos entender a Tua palavra, aquilo que precisamos ouvir, que possa colar no nosso coração, na nossa mente, Pai. Ó Deus, aceite nossa adoração e nosso louvor nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Queridos, que a paz salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Alguém já ouviu a expressão: eu não tenho medo de cara feia? Quem já ouviu essa expressão? Eu não tenho medo de cara feia. Já ouviram a expressão? Cara feia para mim é fome. Alguém ouviu essa expressão? Cara feia para mim é fome. A pessoa fala assim: cara feia para mim é porque está com dor de barriga. Muito bem, quando a pessoa tem a cara assim, sisuda, é porque comeu e não... Comeu e não gostou. Quando a pessoa às vezes come uma pedrinha de sal, está na comida, faz aquela... mordeu o sal, né? Faz cara feia. Alguém já comeu alho? Quem gosta de comer alho aqui? Eu gosto de alho. Eu gosto de alho. Mas já comeu um alho sozinho? Você... Chá de boldo. Quem gosta de chá de boldo? Misericórdia, né? Porque é amargo para chuchu, mas faz bem. Quando você come ou sente o paladar de algo que não é agradável, é amargo, azedo ou alguma coisa, você faz uma cara feia. Não é verdade? Cara de quem comeu e não gostou, é isso aí. Mas às vezes não é porque comeu alguma coisa, às vezes é porque a pessoa está irritada, nervosa, abalada, estressada, amargurada. Então a pessoa fica como? Cai tudo. Faz bico. Vocês conhecem alguma pessoa que faz muito bico? Na sua casa tem bastante. Não está gostando de alguma coisa, faz bico. É assim? Fecha, desce tudo. Não quer conversa. Não quer papo. Anda para lá, anda para cá. E se tiver um balde, chuta. Se tiver uma porta, bate. Se tiver uma mesa, pum, na mesa. Se tiver alguma coisa próximo, faz o quê? Pega e taca. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser até criança, quando tem birra, faz alguma coisa, que significa o quê? Está o quê? Destruindo. Porque se você dá um soco na porta, você pode quebrar a porta ou quebrar os dedos. Se você dá um chute no balde, você arrebenta o balde ou arrebenta o pé. Se você bate na mesa, você quebra a mesa com o murro ou você arrebenta a mão.
Então, qualquer ação violenta, acontece uma destruição. Veja bem o que eu quero dizer para os amados e amadas esta noite. A nossa reação diz muito a respeito de algo muito preocupante nos dias de hoje. Muito preocupante. O autodomínio. Hoje as pessoas não conseguem ter autodomínio, que é um dos frutos do Espírito, que faz a parte da essência do fruto do Espírito, o autodomínio, a temperança. Porque o mundo está de uma situação tão complicada que as pessoas hoje às vezes não têm como se situar para resolver problemas e para ter paz de espírito, para ter uma consciência lógica, para descobrir o melhor caminho para sair da crise. Tem um ditado popular chinês que diz: crise é sinal de oportunidade. Quando você está em crise, é a oportunidade de você mudar tudo. De você parar, raciocinar, pensar, orar, buscar em Deus solução, para encontrar realmente o caminho, a saída, o escape. E Deus vai te dar o escape. Amém? Deus vai te dar a saída, Deus vai te dar a oportunidade, Deus vai te dar o discernimento de saber para onde eu vou. Mas você tem que aprender a ouvir a voz do Senhor. Mas tem algo que impede, tem algo que inibe a pessoa de ter domínio próprio. Porque o domínio próprio vem de Deus. A temperança vem de Deus, a bondade vem de Deus, o amor vem de Deus, a longanimidade vem de Deus, o discernimento é Deus que dá, os dons vêm de Deus. Agora, o que impede a pessoa de ter sucesso na vida? Porque quando você tem domínio próprio, você pensa. Quando você tem domínio próprio, você analisa o pró e o contra. Quando você tem domínio próprio, você fica em paz, porque você começa a enxergar o espiritual, não o material. Porque é Deus que vai te dar, na paz que Ele te traz, o caminho a seguir. E quando você tem domínio próprio, e você ora, Deus fala, através do Espírito Santo, o caminho que você deve seguir. Mas o que impede o sucesso, o que impede a vitória, o que anula a pessoa que não tem e não consegue ter domínio próprio? É algo muito simples. Muito simples. Chama-se incredulidade. Incredulidade. O perigo da incredulidade. A incredulidade limitou Jesus de fazer grandes milagres, porque parentes dele, presta atenção, estavam incrédulos no momento que Jesus realizava milagres ali. Está claro no texto. Por causa da incredulidade deles, Jesus não pôde realizar grandes milagres. A incredulidade é a ação do maligno na vida das pessoas, porque você está vendo as coisas acontecer, você está vendo o milagre acontecer, mas ao mesmo tempo você fala: será? 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 Não é coincidência? Será que é coincidência? Ou está realmente acontecendo isso? Incredulidade, dúvida. Foi o que aconteceu com a Eva, quando o diabo colocou dúvida no coração dela, e ela ficou incrédula naquilo que Deus falou: não coma daquele fruto. Pode comer, está tudo bem, é gostoso, cheiroso, uma beleza, uma bênção. E foi seduzida pelos olhos, viu que era apetitoso aquilo lá, e comeu e destruiu. E nós estamos lascados por causa dessa desobediência. Mas, será que isso não acontecia com os discípulos também? Os discípulos passaram durante
praticamente 3 anos e meio com Jesus Cristo, vendo todo tipo de milagres. Jesus ensinava por parábolas, falava direto, grandes milagres Jesus fazia e os discípulos com ele, para lá e para cá. E ele dizia que ele ia sofrer, que ele ia morrer, morte de cruz. Quantas vezes ele falou sobre isso, mas que ele ia ressuscitar. Na casa de meu pai tem muitas moradas, etc. Como Jesus falou, é só ler os evangelhos e você vai ficar maravilhado quando você lê e medita no evangelho e vê as palavras de Jesus. E Jesus realmente foi para o Calvário, derramou o seu sangue precioso por nós lá. Jesus, em sacrifício, deu a sua vida por nós. O novo Adão. Adão pecou, nos condenou à morte. O salário do pecado é a morte. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Crendo em Jesus Cristo, nós temos o quê? Vida eterna. Os discípulos sabiam disso, mas Jesus morreu na cruz, foi sepultado lá. De repente o corpo desaparece. As mulheres viram Jesus ressurreto. Jesus conversou com as mulheres e mandou avisar, vai lá avisar meus discípulos, nossos irmãozinhos, que eu ressuscitei. E ela chega lá, bate na porta e avisa, olha, Jesus ressuscitou, eu vi o mestre. Você está doida, mulher? Não, o que é isso? Não posso, não é possível um negócio desse. Se Jesus tinha dito que ia ser ressurreto, e a ressurreição dele seria verdadeira, por que não acreditaram naquela mulher? Eu falei, eu vi Jesus, eu conversei com Jesus. Estavam todos os discípulos, e eu, com porta fechada, janela fechada, quem que aparece no meio deles? Quem? Não ouvi. Quem? Jesus! Aleluia! Amém, irmãos? Estavam os discípulos reunidos, entra Jesus, e diz, a paz seja convosco. Agora veja só sobre incredulidade o que Jesus diz para eles, em Marcos, no capítulo 16, versículo 14. Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. Amados, estavam todos à mesa. Jesus lançou sobre eles a incredulidade deles. E o que? Dureza de coração. Porque hoje, quando uma pessoa está incrédula, ou ela é incrédula, ela tem o quê? Dureza no coração. Ela não está um coração receptivo para as coisas de Deus. Ela não está com um coração receptivo para entender que Jesus está entre nós. Amém, irmãos? Alguém tem dúvida que Jesus está entre nós? Não. Quando 1 ou 2 estiverem em meu nome, eu estarei entre eles. Jesus está presente aqui. Os anjos estão aqui, porque nós estamos aqui em nome de Jesus, nós estamos adorando a Deus no santuário. É como uma pessoa que não tem o domínio próprio. Por quê? Ela tem o coração endurecido. Ela é uma pessoa incrédula, por isso que ela vive com o semblante caído, que ela quer chutar o balde e bater na mesa, por isso que a prática dela é para a destruição da própria vida e da família. Presta atenção no que eu estou dizendo. A pessoa incrédula está caminhando para a destruição da sua vida e da família também, porque ela não acredita em nada. A pessoa está vendo as coisas acontecer, mas é endurecido o coração. Endurece o coração, endurece o coração. E as pessoas não abrem o coração. Senhor, eu quero entender a Tua palavra. Senhor, me coloca diante do Senhor. Eu quero entender, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero aprender mais a respeito. Que o Espírito Santo esteja comigo. Efésios capítulo 4, versículo 6. O apóstolo Paulo diz que há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos
e em todos. Amém, irmãos? Um só Deus. Não existe deuses. Um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Não é lindo esse texto? Sim ou não? Maravilhoso. Está falando do Pai eterno. Amados, se você quer ter uma vida próspera, saúde, ter uma vida confortável, protegida, mesmo nesse mundo tão atribulado, cheio de aflições, e você não vai ficar livre de aflição nenhuma, mas com a presença de Deus na sua vida, tudo será mais fácil, porque vai exercer o que é o domínio próprio, e vai ter temperança, amor, bondade, benignidade, para que Deus possa fazer o melhor para a sua vida, porque quando você abre o coração, Ele diz: estou contigo. A mãe pode abandonar o bebê. A mãe pode esquecer o bebê em qualquer lugar, mas eu jamais vou te abandonar. Deus não abandona seus filhos, aquele que o teme, aquele que crê nele, aquele que identifica a sua vida cristã com ele. Para quebrar a incredulidade, para destruir esse mal que você tem, se é que tem que fazer 3 coisas. E a primeira delas é: reconheça a divindade de Cristo. Reconheça que Cristo é divino. Reconheça a divindade de Cristo. Reconheça que Cristo é divino. Amados, algumas pessoas dizem assim: mas eu reconheço que Cristo é divino. Às vezes não. As pessoas às vezes acham que Jesus foi um profeta. Às vezes Jesus fala que é um personagem bíblico. Às vezes fala que Jesus é aquele que morreu na cruz, tal, mas não conhece a divindade de Cristo. Não conhece a deidade de Cristo. Que Cristo é realmente o ponto fundamental da nossa existência. Reconhecer a divindade de Cristo. Cristo é Jesus, Cristo é Ele. Foi Ele que morreu por mim, é Ele que me dá a oportunidade de ter vida eterna, é Ele que me sustenta, é Ele que me guia, é Ele que cuida de mim, é Ele que é o meu advogado diante de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em João, no capítulo João, depois de Lucas, João, no capítulo 1 de João. Olha o que diz o texto no 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amados, quando João fala, está identificando que no princípio de tudo, o verbo, Jesus era o verbo. A palavra, aquele que é a palavra, estava com Deus e era Deus. No princípio o verbo, no princípio a palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Quando se fala da Trindade, quando Deus fala assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, estava falando com quem? Não estava sozinho, estava com Jesus, o verbo, a palavra, estava com o Espírito Santo. 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amados, dá para entender a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, que tudo que aconteceu foi feito através de Cristo Jesus. A palavra, o verbo. Olha que texto mais lindo que João nos identifica. No versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lembra aquele sopro de vida? Quando Deus acabou de fazer o homem com as suas próprias mãos, e depois assoprou o Espírito, o fôlego de vida, e começou a ser uma alma vivente. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João, primo de Jesus. Versículo 7, este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele.
Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. E estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Que tristeza, amados, quando nós identificamos essa situação em que João representa, que antes de Jesus veio João evangelista, que veio preparar o caminho para Jesus, veio anunciar que todos deviam se arrepender dos seus pecados, porque o Messias estava chegando. E quando a palavra identifica que quando Jesus foi batizado e saiu para o ministério, foi perseguido, foi violentado, escolheu seus discípulos, ensinou os seus discípulos, e acabou por morrer na cruz. Quando fala que o povo não conheceram, hoje temos muitas pessoas que olham para Jesus, mas não conhecem Jesus. Sente que tem um Cristo, que as igrejas falam, todas as pessoas falam, mas será que eu estou disponível a Ele? Se Jesus foi dado por Deus, está disponível para nós, será que nós estamos disponíveis para Ele? Será que nós estamos como aquelas pessoas de antigamente, no tempo de Jesus, que o crucificaram, reconhecendo a soberania dEle, o que Ele pode fazer para nós, o que Ele significa para nós? Ou vamos ser como está no texto, eles não conheceram. Eles não o conheceram. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 2, versículo de 9 a 11, que nós vamos entender o que o apóstolo Paulo fala aos filipenses a respeito de Jesus. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 9 até o 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? O que significa para nós que Deus deu a Ele toda a autoridade? Deus deu a Jesus o nome sobre todos os nomes. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua tem que confessar que Jesus, até os demônios, vão se dobrar diante de Deus, diante de Jesus. Fala, os céus e a terra, anjos, demônios, espíritos maus, todos vão dobrar os seus joelhos diante do Senhor Jesus, vão se curvar diante da soberania de Deus. Como é que pode nós, que entendemos a palavra, desconsiderar a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, a soberania de Cristo, nome sobre todos os nomes? A incredulidade é anulada quando nós reconhecemos essa autoridade. E quando nós reconhecemos essa autoridade de Cristo, Cristo habita em nós, Cristo entra em nós, Cristo faz parte de nós, nós somos declarados templo do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que está em nós. E quando reconhecemos a deidade de Cristo, a divindade de Cristo, o Espírito Santo está em nós, Cristo está em nós. Amém, irmãos? E quando nós aceitamos Jesus, quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando nós entregamos nossa vida a Ele, o que vai acontecer? Há uma transformação de incredulidade para credulidade. Amém? Passo a crer, passo a confiar, passo a esperar nas promessas de Deus para nossas vidas. Amém, irmãos? O segundo ponto para anular a incredulidade em nossa vida é crer no sacrifício de Jesus. Crer no sacrifício de Jesus. Quando nós cremos no sacrifício de Jesus, o versículo 12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Amém, irmãos? Aquele que crê, que aceita Jesus,
há uma transformação. Deixa de ser criatura para ser o quê? Filhos. Filhos com poder. Amém, irmãos? Presta atenção no que eu estou dizendo. Crê nisso. Aqueles que crerem no Senhor Jesus, Ele nos dará o poder de serem filhos de Deus, porque até então somos criaturas. Criatura todo mundo foram criados por Deus. Mas filhos de Deus é bem diferente de ser apenas criatura. Quando você reconhece a deidade de Cristo, você crê no sacrifício de Cristo, Cristo morreu na cruz por mim, derramou seu sangue tão precioso, eu aprendo o Evangelho, eu aprendo a amar as pessoas, eu pratico a bondade, eu sou uma pessoa que ama a Deus e ama o próximo, eu sou uma pessoa que deixa de lado as picuinhas, as coisas erradas, as divergências, o ódio, a ira, as coisas que podem atrapalhar o seu relacionamento com Deus, porque se você tiver consciência e crer que Jesus está no teu coração, como que você vai falar contra uma pessoa? Como que você vai blasfemar? Como que você vai amaldiçoar? Como que você vai ficar irritado com ódio? Como que você vai dar murro em porta? Quando que você vai bater janela? Quando é que você vai chutar o balde? Quando é que você vai falar com pessoas e agredir pessoas com palavras? Nunca você vai fazer isso. Nunca, você não vai fazer se você tiver realmente Cristo no seu coração. Você vai olhar as pessoas com amor. Você vai olhar as pessoas entendendo os limites delas e reconhecendo que ela precisa de uma palavra, que precisa de um abraço, que precisa de um amor, que precisa do carinho. Amém, irmãos? Quando você tem Jesus Cristo, você se transforma. Você é uma pessoa crente em Jesus. Quando se torna crente em Jesus, você pode viver uma vida de sacrifício, de aflições, mas com certeza você tem um alvo. O alvo é a vida eterna, o alvo é a salvação, o alvo é a vitória. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Não podemos viver disfarçados. Porque a pessoa incrédula, às vezes ela coloca uma máscara. Quando tem pessoas que ela se sente agradável, e essa pessoa agrada, bajuladores. O incrédulo é aquele que está atrás de bajuladores. Porque ele está tão aflitivo na sua vida, que ele precisa de alguém para levantar o ego dele. Isso às vezes ele não encontra em casa ninguém, porque está com a tromba caída. Mas às vezes ele encontra um amigo. Encontra uma pessoa que, aquelas pessoas que gostam de jogar confete, mas chega por detrás, coice. Às vezes nós somos enganados por falsos amigos. Às vezes nós somos enganados por pessoas que batem nas nossas costas, nos dão um beijo, mas é o beijo de Judas, e o tapa de agressão. Tapa de agressão. Quer ver a nossa caveira. Quer ver nós por baixo. Tem muitas pessoas assim. Mas quando você tem o reconhecimento e crê no sacrifício de Jesus, reconhece a deidade de Cristo Jesus, e você fala, eu quero Jesus, eu quero esse Jesus comigo, eu quero ir dentro de mim. Você começa a ver as coisas de forma diferente. Você começa a identificar as pessoas que estão querendo tramar contra você. Porque é o Espírito Santo que revela. Você fica com o sexto sentido, se é que você tem, ou nós temos, não acho que só a mulher que tem isso, mas você fica esperto com o negócio. Você fica olhando, falou, opa, Senhor Jesus, me livra. Na sua oração, você tem que pedir o livramento. Filhos de Deus têm poder para repreender o mal, repreender o demônio, repreender a doença, repreender a falência, repreender a miséria, repreender tudo que possa afetar a sua vida, o seu relacionamento, os seus negócios, porque Jesus te dá o poder de ser filho. Filho não é bastardo, é filho. Amém, irmãos? Filho, você é filho de Jesus, você não é bastardo. Bastardo é o demônio. Você é filho de Deus, que te dá o poder.
Amados, nós temos que aprender a exercer esse poder na autoridade do nome de Jesus. Jesus diz: tudo que pedires em meu nome, eu o farei. Oh, meu Deus! Vamos crer no sacrifício de Jesus Cristo. Vamos viver na dependência dEle, para a honra e glória. E o ponto importante, terceiro ponto, vencendo a incredulidade e viver a fé viva. Prestem João 15, 1,15. Olha o que diz. João deu testemunho dele e o clamou dizendo: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da sua plenitude a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o deu a conhecer. Graça sobre graça. O que é graça? É o favor não merecido. Graça é o favor não merecido. Deus nos deu a graça de Jesus Cristo para as nossas vidas. Você não vê Deus, mas o Filho dele, você conheceu o Filho dele. Amém, irmãos? Ele disse que o Filho deu a conhecer. João falou de Jesus, falou do Messias. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus foi para ser batizado por João, falou: eu que tenho que ser batizado. Não. Amém. Gente, amados, quando nós pensamos realmente na deidade de Cristo, e que nós temos que viver pela fé, por reconhecendo o Evangelho como ponto fundamental de Jesus Cristo na nossa vida, nós não podemos esquecer as palavras dele: eu sou a verdade e a vida. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É o único intercessor. É o único que nós temos como nosso advogado é Jesus Cristo. Ninguém mais. Nenhum apóstolo, nenhum santo, ninguém intercede por nós. É Jesus Cristo, porque lá na palavra diz: tudo que pedires em meu nome eu farei. No versículo 7, João 7 diz assim: se vós permaneceres em mim, e a minha palavra permaneceres em vós, podeis pedir o que quiseres e vos será feito. Eu creio nisso, amém, irmãos? Quem é que crê? Diga amém. Aleluia. Como que nós vamos vencer a incredulidade e viver fé vívica? A fé vívica é a fé em Jesus Cristo. Primeiro, julgue as coisas espirituais através de padrões espirituais e não por aparência. Quando você vê as coisas, a pessoa vê a aparência. A pessoa é bonita, é feia, está brava, está irritada, está nervosa, está mal vestida, está bem vestida. Isso é aparência. Olha o coração. Jesus não faz acepção de pessoas. Deus não olha a aparência das pessoas. Deus sonda o coração. Deus olha o coração. Olha o coração das pessoas. Oh, mas eu não sou Deus. Não, não é. Mas você sente o coração das pessoas. Quando você tem o Espírito Santo do Senhor, você tem confia na deidade de Cristo, você tem Jesus no seu coração, você começa a identificar a reação das pessoas e o jeito que a pessoa fala, como ela fala. Deus revela a você se a pessoa é de confiança ou não. Então, primeiro ponto, julgue as coisas espirituais, através de padrões espirituais, não por aparência. Vê a espiritualidade da pessoa, vê como ela é, o relacionamento dela com Deus, se é uma pessoa de oração ou não. Segundo, exalte Jesus em sua vida e serviço para atrair pessoas a Ele. Através do seu testemunho, você pode trazer pessoas para Jesus. Maria, como que você é uma pessoa diferente? Eu gosto de estar perto de você. Você fala com mansidão, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que fala bonito, você é uma pessoa que a gente se sente bem. Por que isso? Porque eu tenho Jesus, Joana. Jesus transformou a minha vida. O testemunho do Cardoso, minha vida bagunçada, ia me separar, isso, através dele vem a família, através dele vem outras pessoas, porque, Cardoso, você emagreceu, que remédio você tomou? Jesus.
Cardoso, você está prosperando a sua pizzaria. O que está acontecendo? A pizza ficou mais gostosa? Não. Jesus é o cozinheiro. Mas sua família está harmoniosa, você estava em guerra com sua mulher, com seus filhinhos aí, sofrendo quase separação. Quem foi que resolveu a questão? Jesus na minha vida e na minha família. É Jesus que modifica. Então, Cardoso, eu quero ir onde você está indo, eu quero aprender também, eu quero ter harmonia, eu quero emagrecer, eu quero prosperar, eu quero ter uma vida saudável. Jesus, 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 é só Jesus. Amém, irmãos? Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, é Ele. Terceiro ponto. Reconheça que o amor obedece a Jesus e sacrifica sua vida pelos outros. Nós não podemos esquecer que Jesus ficou pregado na cruz, levou uma lambada, apanhou de tudo quanto é jeito, uma coroa na cabeça, espetaram ele de tudo quanto é jeito, chicote, cuspiram, fizeram de tudo, humilharam Jesus, e ele lá, em agonia, imagine, prego nos braços, na perna, de tudo quanto é lado, chicote para lá, chicote para cá, arrancaram a pele, arrancaram a carne, ficou ensanguentado. E o que ele falou? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que amor é esse? É o amor que você tem que ter por Ele, de reconhecer realmente esse sacrifício de Jesus que deu a vida dele por nós. Tem muitas pessoas que acham que isso é história de filme de Semana Santa. Por incrível que pareça, vocês sabem que tem pessoas que assistem lá e pensam que é história, é ficção, é novela. Não sabe que é a realidade, não tem consciência da realidade. Sabe por quê? O capeta cega as pessoas, o entendimento das pessoas, está na Bíblia isso. Assiste, às vezes chega até a chorar, e vai, coitadinho do artista lá, apanhou para chuchu. Não, aconteceu com Jesus Cristo, o Filho de Deus, que por Ele nós fomos criados, que fez o mundo dele, foi através dele. Jesus, Ele, o Verbo, Ele falou, haja, 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 haja. Amados, é reconhecer esse sacrifício. Vai anular a incredulidade. 4. Comprometa-se a realizar a unidade do corpo de Cristo. Comprometer a realizar a unidade do corpo de Cristo, a igreja. Nós não podemos dissociar de estar com os irmãos, de participar com os irmãos, na igreja, nas células, nas atividades, para poder estarmos juntos, unidos num corpo. A igreja somos nós, corpo de Cristo. Não podemos. Tem pessoas que pulam de igreja em igreja, acham, eu vou na outra igreja porque, será que? Pode ir em qualquer igreja, Jesus está em todas, Deus é o mesmo em todas. Mas a pessoa se sente bem aqui, eu vou ficar aqui. Eu não me sinto bem lá, eu não gosto do pastor que fala. O pastor grita muito, o pastor fala muito mole, pastor... Gente, você vem na igreja por causa do pastor? Ou vem na igreja por causa de Jesus? Então nós temos que pensar, esse comprometimento é com Jesus e com a unidade da igreja. Por isso que tem que existir entre os membros o afeto, o carinho, o amor entre os membros, entre as pessoas, porque quando você vê uma pessoa, você abraça, você conversa com ela, a pessoa tem que se sentir bem numa família de Deus, tem que se sentir bem. Porque a pessoa não pode entrar aqui calada, ficar calada e ninguém cumprimentar ela. Tem alguém aqui que não foi cumprimentado ainda? Que ninguém apertou sua mão ainda? Tem alguém? Levanta a mão aí. Que bom. Não? Ele coçou a cabeça, pensei... Coçou a cabeça e falou, opa. Porque nós nos abraçamos, nós nos tocamos, porque nós sentimos esse amor. É gostoso abraçar, é gostoso dizer, olha que bom que você veio, maravilha você aqui conosco, vamos orar, vamos te buscar, vamos buscar Deus juntos, maravilhoso. Não pode nenhum sair daqui sem abraço, né? E o 5, decida-se a obedecer ao Senhor, alinhe sua vontade com a vontade dEle, receba a compreensão da palavra dEle. Alinhamento. Estar alinhado com Cristo Jesus, que nos ensina através do Evangelho. Olha o que diz 2 Crônicas 20, 20b. Crede no Senhor vosso Deus,
estareis seguros e crede nos profetas e sereis bem-sucedidos. Amém? Glória a Deus. Amados, nós temos que estar crendo em Deus, em Jesus Cristo. É apaixonante quando você tira um tempo a sós com Deus, não importa a hora, em qualquer momento, você para um pouquinho no seu quarto, lê Mateus 6,6 e você vai entender que lá em secreto você conversa com o teu pai e ele em secreto vai te responder, e Deus responde as tuas orações. Pode demorar um pouquinho, pode estar alguma coisa acontecendo, mas crê, não perca a sua fé, não desista, vá firme, vai fundo, porque a incredulidade é um perigo na sua vida, destrói você e destrói a tua família e os teus negócios. Para banir a incredulidade, reconhecer a divindade de Cristo, crer no sacrifício de Cristo e viver dependendo de Cristo. Amém, irmãos? Se nós fizermos isso, com certeza, Cristo vai habitar em nossas vidas e a vitória acontecerá. Amém? Então vamos ficar em pé. O que é ligado na terra é ligado no céu. Vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos. Vamos fazer essa ligação agora para essa oração especial para que Deus possa realmente estar conosco. Já fizemos a oração intercessória e nós vamos viver na dependência do Altíssimo nesse momento maravilhoso. Senhor Deus, ouvimos a Tua palavra a respeito do Teu Filho amado Jesus. E nós sentimos a presença maravilhosa do Teu Filho conosco aqui. Nós sabemos que Ele é o Verbo, a palavra, e tudo se fez através dEle. Ele é a verdade e a vida. Ele é o pão que desceu do céu, é a água, a fonte da vida. Ele é o nosso Deus. Ó Pai, o princípio e o fim. Por isso eu peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma noite agradabilíssima, Senhor, de bons sonhos, que possamos acordar amanhã, alegre, felizes, voando, Senhor, glorificando o Teu nome e vencendo todos os obstáculos da vida. Livra-nos, Senhor, de qualquer acidente, de qualquer ataque inimigo, de qualquer perturbação. Nos dê o discernimento para encontrar a Tua verdade. Ajuda-nos, Senhor, a meditar na Tua palavra, a orar com destemor, alegria e coragem, te buscando cada vez mais e colocando nossa vida diante do Senhor e declarando que nós dependemos do Senhor. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, abençoa cada vida aqui essa noite. Dê a vitória, dê a prosperidade e dê a saúde. Que a restauração das finanças, da saúde e relacionamentos aconteça. E que tudo que foi perdido, Pai, restitui, Pai, para a honra e glória do Senhor, para que nós possamos envergonhar o maligno e glorificar o Teu nome. Nós oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Alguém gostaria de declarar que o diabo é safado, que o diabo perdeu e que está envergonhado em nome de Jesus? Tem alguém que gostaria de dar um testemunho? Vem aqui à frente e vamos glorificar o nome do Senhor, porque quando você dá o testemunho, sem vergonha o diabo. Boa noite, igreja. Hoje, aproximadamente um ano, a gente iniciou aqui na igreja. Nosso casamento estava assim, um caos. Nossa vida, a gente mal estava se olhando. Se olhasse um para o outro, estava saindo faísca. E se não fosse a igreja, com certeza era mais um lar, mais uma família destruída, que não havia outro jeito a não ser a separação mesmo. E depois que a gente começou a frequentar a igreja, graças a Deus, tudo mudou. A paz começou a reinar dentro de casa, as coisas mudaram muito. E também toda a nossa vida espiritual, financeira, a empresa estava indo mal, por causa do nosso relacionamento, porque a gente não estava se entendendo mesmo. Não tinha jeito, a saída que tinha era a gente separar. Se não fosse a igreja, nós estaríamos separados hoje. Mais uma família destruída. E também, Deus tem feito muitas coisas que, se eu for falar, vai levar muito tempo, mas na minha vida física também. Quando eu iniciei aqui, fui pegar meu filho lá em cima, eu cheguei lá quase tendo um infarto, que eu estava com excesso de peso. E aí eu pedi também para Jesus me dar força, me ajudar para que eu conseguisse traçar uma meta e emagrecer. E graças a Deus, Ele me deu força e hoje estou aqui com 30 quilos a menos do que eu comecei aqui.
Qual é a receita em que a gente está precisando? Muito precisando. Força de vontade. Também. Fechar a boca. Foi o que aconteceu, mas assim, a gente acha que não vai conseguir. A maioria das pessoas pensam assim, não vou conseguir, que até depois que eu postei as minhas fotos no Face, muita gente falando como que não, eu não consigo. Falei, tenha fé e se agarre em Deus que você consegue, porque é Ele que nos dá força para não deixar a gente desistir. Mas você também tem que querer, tem que traçar uma meta e não voltar atrás, se agarrar mesmo com Deus. E eu não parei de beber, não bebi mais também, isso ajuda muito, e não pretendo voltar a beber nem um copo de cerveja mais. Aí outra vez, esses dias, na semana passada, quando o pastor disse do farrapo humano, eu me emocionei, chorei, porque eu me sentia um farrapo humano, não espiritualmente, graças a Deus, mas fisicamente eu estava assim, me sentindo um farrapo humano, que foi quando eu pensei, eu estava nessa atitude aqui, e eu achava que estava feliz, mas, na verdade, eu não estava. Porque quando a gente não está bem com a gente mesmo, é incapaz de ser feliz. Entendeu? Então, fiz isso aí para que outras pessoas tenham incentivo e façam. Porque depois, quando você começa a ver o resultado, você não quer parar. É o que eu pretendo. Ainda tenho mais alguns quilos para eliminar e, com certeza, eu vou conseguir. Já cheguei até aqui agora, não vou desistir jamais. Jesus fez tudo isso? Tudo isso foi graças a Jesus, graças a Deus que a gente veio à igreja, porque se não fosse, além do meu casamento estar destruído, com certeza a minha vida também. Uma salva de palmas, Jesus maravilhoso. Deus te abençoe. E sucesso, viu? Maravilha. Mais alguém gostaria de glorificar a Deus e envergonhar o capeta? Vem cá. Pastor, aquele dia que o senhor fez aquela oração pela enfermidade, eu estava muito preocupada com o quadro clínico da minha mãe. E naquele dia eu me ajoelhei aqui intercedendo pela cura dela, porque ela tinha feito cirurgia e dali em diante ela estava passando muito mal. E aí passou pelos exames, tudo, e fez uma ressonância na cabeça, e o médico disse que ela poderia estar com um tumor maligno no cérebro, ou estava com uma doença de mal de Alzheimer. E aí aquilo abalou mais a estrutura da minha casa, da minha família. E naquele dia eu senti muito forte que eu tinha que ajoelhar aqui no templo e me colocar diante do Senhor pela cura da minha mãe. E, graças a Deus, com a presença dEle na nossa vida, ontem ela pegou o resultado do exame, porque ela teve que colher o líquido da espinha para fazer o diagnóstico mais aprofundado. E, pela honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, a minha mãe não tem nada. Então, eu estou aqui para envergonhar o diabo e dizer aos irmãos, crê, confia. Mesmo que hoje na tua vida tenha sido assim, uma luta constante, eu tenho passado por isso. E desde que eu me entreguei aqui, que eu me honrei para caminhar com Deus, eu vou dizer a vocês, eu tenho passado por lutas que, se eu for falar da minha história, vocês não vão acreditar que eu estou aqui de pé. Mas eu ainda creio que Deus está operando muito mais coisas na minha vida e que eu vou estar aqui alimentando vocês, que às vezes aí ficam escondidos na última cadeira sem saber o que está acontecendo com vocês mesmo. Mas eu já estou tendo muitas promessas de Deus cumpridas. E eu vou dizer a vocês, orem, crê, confia e entrega. Porque quando a gente entrega, o dia que eu ajoelhei aqui, e eu entreguei esse problema da minha mãe, no outro dia, eu já estava de coração tranquilo e louvando. E meus irmãos, meus pais, estavam aflitos. E, para dizer mais, eles ficaram dias aflitos. E eu, por mensagem, porque eles não moram aqui, eu dizia, calma, a resposta não vai ser essa. Deus já falou comigo, glorifica que está tudo bem com a mãe.
E assim eu estou aqui hoje testemunhando pela honra e glória de Deus, que o teu impossível Deus vai fazer no tempo dele também, não é no nosso. Então, acredita, é esse o meu testemunho. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você e a família. Ok. Mais alguém? Vamos envergonhar o diabo. Na primeira semana da restauração e restituição. Boa noite, igreja. Meu nome é Lincoln. Eu venho agradecer a Deus pela cura do meu filho Enzo, de 5 anos de idade, que teve uma crise de apendicite aguda no dia 5 de maio. Ele foi operado. Passamos uma fase muito difícil, né? Uma criança muito nova, já tem apendicite aguda. Foi muito repentino, em questão de 24 horas foi diagnosticado e ele já foi operado. Pedimos oração ao pastor Picaeli naquela semana também, que orou por nós. Muitas pessoas orando, muitos irmãos, e agradeço muito pela saúde do Enzo. Foi uma fase muito difícil mesmo. Amém, glória a Deus. O senhor de motocicleta vai lá na Caioba. O Enzo está lá. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém?